Saudações, organismos bípedes. Esse é mais um vídeo de sinalização, agora focado em parques. Vamos então ao papo com as nossas convidadas. Eu sou a Laura, e minha formação é arquiteta, mas eu sou designer também, hoje já me considero designer, né, depois de trabalhar 16 anos com projetos de sinalização, também já tenho pós-graduação na área do design estratégico e do design gráfico. Sou Juliane, sou professora, sou arquiteta e trabalho com Wi-Fi faz 8 anos. E aí eu acho que o principal desse vídeo é a gente abordar tudo o que é mais específico a esse tipo de projeto. É óbvio que a gente pode falar de coisas que permeiam projetos de sinalização e a gente vai acabar falando, mas o principal é o que é mais específico. Bom, eu começaria pelo mais óbvio de todos, que é a diferença de dimensão, de extensão. Um parque pode até ser menor do que um hospital, do que um aeroporto, e muitos estão. Projetos normais de sinalização, a gente está sempre falando de ambientes para ambientes para ambientes. E o parque me parece uma coisa muito mais ampla, em que a gente não necessariamente divide por ambientes, a gente meio que tem que fazer um equilíbrio entre o que está imediatamente ao redor da pessoa, ao mesmo tempo que isso se relaciona com um todo. Por alguns aspectos, os recortes visuais, me parece, podem ser um desafio. Sim, né, essa escala, né, diferente do parque e a questão também de como delimitar um espaço, né, criar marcos visuais de que a pessoa entenda que está num ambiente, né, com identidade, né, porque é um espaço aberto, né, sem paredes, né, então não tem uma arquitetura que defina esse ambiente. Claro, tem o paisagismo, né, o piso, o wayfinding dá essa unidade visual para esse espaço, né, também criando os marcos visuais. Sim, e tem uma questão que eu acho que é bem importante também dessa falta de muros que a gente tem, né. Eu acho que principalmente a criação de rotas, assim, porque como são inúmeros fluxos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente como designer, né, na hora de estar organizando os espaços, a gente fica um pouco responsável também, pelas rotas que vão se criar, pelos as pequenas zonas, né, os setores que a gente vai estar criando. Isso impacta muito, principalmente quando a gente tenta conversar, se a gente não é responsável pela arquitetura, né, se a gente entra só com a comunicação. Eu acho que esse foi um dos principais desafios, assim, de conseguir mesclar essas 2 coisas, de conseguir, às vezes, ter algum fluxo que se converge, né, um acesso, por exemplo, de sanitários, que também dá acesso para praça de alimentação. Como é que a gente faz isso sem impor uma rota, assim, né, que já não foi pensada antes, né, pelo paisagismo e pela arquitetura? O que a Laura falou é interessante, porque em projetos de sinalização, uma das coisas que a gente usa para se balizar é a arquitetura. E no caso, uma das bases do parque, com certeza, é o paisagismo, né. Então, se um projeto em ambientes normalmente internos, fechados, herdam da estrutura da arquitetura, no parque, com certeza, o paisagismo vai dar uma das bases que a gente vai utilizar para definir como vai ser o sistema, né, como vão ser as peças e tudo mais. Porque eu acho que as pessoas podem imaginar, assim, as pessoas que se colocarem numa posição de ter que imaginar um projeto de sinalização para o parque, pode começar a imaginar assim: "Putz, eu vou ter que recorrer única e exclusivamente a totem", porque, né, o que a gente pensa no ambiente mais aberto, sem teto, sem paredes, vai ter que ser totem. E isso provavelmente, na maioria das vezes, vai ser uma verdade, mas não necessariamente, né. Recentemente eu fiz um trabalho com a Juliane, e a gente, enfim, tinha que pensar a sinalização. A primeira coisa que me veio à cabeça foi utilizar os, postes de iluminação. Por quê? Eles estão em todos os trajetos do parque, eles já têm o ponto de elétrica puxado, e eles já têm uma estrutura vertical pronta para receber alguma coisa. Tudo bem que eu não consegui fazer nada disso, porque a diretora simplesmente chegou e falou: "Não, eu quero usar esses bloquinhos aqui". Eu falei: "Tá bom, ok". Mas me parece que para parques, assim, falando genericamente, usar os postes, supondo que ele já tenha toda a estrutura feita e a gente só esteja vindo, né, com o projeto depois, ou um projeto de retrofit em alguma coisa que já existe, os postes são um bom suporte para você trabalhar, porque você sabe que ele vai receber iluminação, e mesmo que a iluminação seja tão superior que não ilumine a peça de sinalização, propriamente, já existe o ponto de elétrica ali, se for necessário.
Sim, também já usei essa solução em algum projeto, assim, me pareceu muito um caminho muito óbvio, né, também questão de economia, né, economizar toda uma estrutura que o totem, possui, né. Já tem também uma unidade de mobiliário, né, uma identidade de mobiliário também, então eu acho que também a sinalização num parque, ela tem que conversar tanto com o paisagismo quanto o mobiliário urbano, né, porque o mobiliário urbano, não deixa de ser a sinalização mais um mobiliário urbano, né, então fazer essa conversa com os postes de iluminação parece um caminho muito bom em algumas situações. Também com, lixeiras, né, alguns balizadores, assim, tem outros elementos que podem dar pistas também de soluções que a gente pode encontrar. Eu acho que no levantamento e imersão do parque, óbvio que ela vai pensar no que vai conversar com aqueles públicos que frequentam, o que vai funcionar melhor para direcionar as jornadas e, sobretudo, ela tem que ver também tudo isso que você falou. Os bancos que já existem, lixeiras que já existem, bebedouros que já existem, como é que são os banheiros, como é que são os balizadores de estrada, onde passa bicicleta, onde passa pedestre, onde talvez tenha lugar para passar carro, enfim, tudo que já existe lá que vai ou funcionar como complementariedade ou funcionar como contraste do sistema que você vai propor, né, porque é aquele negócio, os sistemas de sinalização normalmente funcionam ou por contraste ou por complementaridade do espaço, né, e aí é uma régua que a gente vai balanceando com base no quanto que a gente quer de destaque para que o negócio funcione. Tem uma coisa que eu me lembrei em questão dos postes também, é que os postes de iluminação, como eles já estão lá, eles já estão compatibilizados também, né. Que isso é um desafio, que às vezes a gente chega com as peças e surge, sei lá, uma caixa de esgoto, surge alguma coisa, surge um banco, surge uma lixeira, e os postes já existindo lá, a gente já evita isso, né, de ter que ter uma surpresa, de um elemento surpresa, alguma coisa nova chegando. Já tá fechado, compatibilizado já. É, porque acho que tem uma particularidade também nesse tipo de projeto, é que mais do que qualquer outro, assim, a locação em loco, né, marcar as posições dessas peças no local é super importante, né, porque tem muita interferência de vegetação, porque a gente olha uma planta de paisagismo, mas não consegue ter noção do tamanho, da altura daquela árvore, né, daquela planta, então fazer essa conferência em loco para alocar essas peças e nisso também mudar algum texto, né, a etapa de ronda, né, é essencial, assim, em todos os projetos, mas acho que nesse de parque tem essa questão da interferência da vegetação. Esse projeto que eu fiz com a Julie, eu fui fazer a etapa de levantamento para identificar, enfim, as jornadas, identificar o que já existia de equipamentos lá, porque talvez a gente fosse aproveitar. Foi uma coisa que o cliente pediu, se der eu gostaria de aproveitar. A gente acabou não conseguindo, mas uma coisa que ficou muito clara para mim no levantamento do parque é que e em projetos de sinalização convencionais, digo convencionais, que a gente normalmente vai pegando são, né, prédios, casas, enfim, coisas com, como a gente já falou, com parede, com teto e tudo mais. Se em projetos que existe planta baixa, já é um desafio conseguir uma atualizada. E mesmo que consiga uma atualizada, talvez não esteja as built, e a gente coloca determinadas peças em determinados locais e chega lá e tem uns sustos, como, tá passando o cano pro bebedouro, tá passando um duto de elétrica, colocaram não sei o quê, enfiaram um extintor, enfim. No parque, me parece mais grave, porque, assim, no parque não tem exatamente planta baixa, você tem uma planta de situação, tem as marcações, mas é muito difícil que aquilo tenha sido cumprido como está lá. E muito difícil que o desenho tenha sido atualizado depois que as coisas foram instaladas. Após a etapa de levantamento, após a etapa de conceituação, antes da gente fazer a implantação no computador, a gente põe em loco, em dupla, enquanto um marcava a posição da peça, o outro tirava a foto. Para todo o documento de implantação ser feito com fotos, porque se só marcasse na planta não seria suficiente para o fornecedor fazer a instalação correta, porque não basta só marcar a posição da peça, tem que marcar o ângulo dela, porque como são, espaços muito abertos, tem uma rua, ou tem uma estrada, ou tem um caminho de terra, mas mesmo assim, ele sendo muito largo e a pessoa estando completamente na esquerda ou completamente na direita, se aquele totem ou aquela placa estiver completamente perpendicular, talvez não funcione, talvez ela tenha que estar a 30 graus do eixo que as pessoas estão passando. E aí
a gente aproveitou esse momento de ronda para tudo também, além de tirar foto da posição da peça, tirar foto do ângulo de face das peças. E isso me parece que foi o que viabilizou a gente conseguir orientar o fornecedor a fazer uma instalação correta. Exato, e até para lembrar depois na hora de criar esse caderno executivo também, né. Porque quando a gente tá, acho que principalmente em parques, assim, é muito difícil de ter noção de escala só pela planta baixa, que às vezes a gente tá colocando uma peça a 10 metros, né, da onde tá 90 graus da virada da pessoa pra direita, mas às vezes precisa estar a 30 metros, às vezes precisa estar a 2 metros, e a gente só conseguiu ver isso na ronda mesmo, que é onde a gente viu: não, realmente não tem sentido a gente colocar no meio de quadra, né, que na planta baixa, quando a gente olha de cima, meio de quadra, a gente pensa: "Bom, tá no meio do caminho da pessoa, ela vai ter um tempo para tomar uma decisão", mas às vezes ela precisa de uma na esquina mesmo, aonde ela vai ter que virar ou não virar, porque tem 1 milhão de outras informações, assim. Eu acho praticamente impossível, assim, conseguir fazer um projeto de parque sem ter essa ronda inicial mesmo de marcação das peças, assim. Acho que nasce de partida de projeto mesmo, que depois sempre vai ter um retrabalho de precisar realocar no momento que for fazer, daí a ronda, né. E quando não tem isso, com certeza tem um retrabalho, né. Agora recentemente eu fiz um projeto de parque também que era aqui dentro de um bairro, projeto super, rápido, com prazo apertado, né, então sem esse tempo de ronda, então a gente faz o que é possível naquele momento, mas já entendendo que vai ter uma próxima etapa de conferir, de até ver como é que tá o fluxo, né, o uso para ter algum ajuste, assim, já sabe que é inevitável, assim, é importante alertar o cliente, né, desses prazos que quando aperta, que essas questões elas vão aparecer, assim, é impossível não ter isso sem essa ronda no local, né, sem ver o que está construído. Eu acho que é uma boa sugestão para quem estiver vendo a gente e, de repente, tiver à sua frente um projeto de parque, sabendo todos esses detalhes, essas especificações, essas especificidades de projeto, ela pode até chegar numa reunião de início de projeto e já sensibilizar o cliente e quem mais estiver envolvido para: "Olha, vamos cumprir essas etapas, porque vamos ganhar tempo com isso e não vamos desperdiçar recursos, fazendo dessa e dessa forma", né, porque a pessoa que vai meio cega, né, mesmo profissionais de finalização, que vão meio cegos para projetos de parque, talvez acabem descobrindo coisas que a gente vai falar aqui, né, na hora. E aí já passou, enfim, a oportunidade que ela tinha de: "Putz, vamos fazer uma grande imersão para entender o espaço, depois vamos fazer a ronda para selecionar as melhores posições, aí depois ainda vamos fazer mais uma ronda de conferência e tal", né. Então acho que isso ajuda. Outra especificidade desse tipo de projeto, acho que tem em todos, assim, mas me ressalta também das minhas últimas experiências, é que a gente sempre foca muito na jornada, né, nos fluxos, nesses direcionamentos, mas eu acho que, uma questão também bem importante nesse tipo de projeto, principalmente para o cliente, né, é questão de segurança, né, de informações de segurança, de equipamentos, de responsabilidades, né, do tipo: "Ah, cuide dos seus pertences", né, assim, de passar essa responsabilidade para o usuário, né, então da gestão do parque, né, da concessionária, assim, então de alertar, assim, né, de um pouco de se eximir da culpa: "Ó, eu te avisei que tu tinha que cuidar dos teus pertences", né, ou se tem um lago: "Ah, proibido entrar no lago", água não potável. Então todas essas questões de segurança são muito importantes, claro, para o usuário, com certeza, né, mas o cliente, às vezes, é muito o que ele reforça, assim, né, é a preocupação dele, são essas questões, né, de não se incomodar, assim, né, nem às vezes não tanto de ajudar, mas, não se incomodar, né. Seja em projetos de parques ou seja em outros projetos de sinalização, nós somos profissionais de sinalização, é uma das coisas com a qual a gente escolheu trabalhar na vida, somos loucos, somos masoquistas, por mais que a gente queira colocar a importância, enfim, da coisa que a gente escolheu para fazer na vida, a gente sabe que sinalização é uma coisa que tende a ser ignorada, principalmente se no ambiente houver pessoas. Então, sempre que houver uma pessoa em algum ambiente, determinado usuário vai ignorar a sinalização e vai atrás da pessoa, e isso é cultural, e a gente tudo bem, a gente não se ressente. Mas falando do que você acabou de mencionar, uma série de sinalizações que a gente faz, principalmente em parques, não são para prevenir as coisas, são para o cliente se eximir juridicamente.
porque não adianta você colocar uma placa e falar: "Não ande aqui". A pessoa vai andar se ela quiser. A questão é: "Ó, tá sinalizado, você não podia andar". E também eu acho interessante dar essa declaração de uma aparente inutilidade, de uma certa forma, da sinalização, porque, assim, os profissionais também, sabendo disso, né, tendo essa consciência, essa lucidez, podem propor coisas porque, por exemplo, teve um projeto de hospital que eu quis resolver um fluxo, completamente sem fazer nada de sinalização. Eu simplesmente falei para o cliente, eu não acho que eles fizeram, tá, mas eu falei: "Coloca aquele vaso gigante aqui. Isso vai obrigar as pessoas a se jogar para a direita e, naturalmente, esse fluxo para a esquerda que você quer evitar que a pessoa faça quando chegar lá na frente, se você já começa a jogar ela aqui para a direita, ela naturalmente vai seguir para a direita e você zera seus problemas de fluxo, né, do acesso lá que ele não gostaria que as pessoas fizessem". A lucidez sobre qual o poder real da sinalização ajuda o profissional de sinalização a buscar, soluções efetivas, mesmo que elas não estejam dentro do sistema de sinalização, que elas estejam numa intervenção mais estrutural fora do sistema. Porque, na verdade, tudo vai estar dentro do sistema que você considera o todo, mas fora do que você estiver fazendo de peças, eu acho que a lucidez ajuda. No parque também. Se você tem áreas que não estão tão bem definidas assim e as pessoas fazem o que elas quiserem, a inserção de determinados, assim, uma sequência de vasos de concreto com plantas, ou botar uma escultura em um lugar, ou então, fazer o estacionamento da ambulância ficar naquela posição, porque ela vai bloquear aquilo que a pessoa estava vendo de longe e meio já estava atraindo ela, então tem aquele bloqueio. Eu acho que, a gente fazer uso de tudo que está no campo visual ajuda no sistema de sinalização. E vocês querem falar alguma coisa sobre acessos? Acho que acessos são locais importantes da gente ter marcos visuais, né, uma escala maior para indicar aquele acesso. Também é um local onde poderia estar alocado uma placa com regulamentos do parque, né, se for o caso, um mapa do parque também, então próximo ao acesso também facilita essa jornada do usuário, né. Ele entrou e aí ele já tem um mapa para entender onde ele está, né, em relação àquele local e para onde ele vai, então acho que os acessos têm esse potencial, né, de receber esse tipo de elementos para guiar a jornada do usuário. Sim, particularizando o assunto acessos. Em projetos de parque, eu diria que uma questão, né, que não é constante em todos os parques, mas é comum, é que parques tendem a ter múltiplos acessos, diferentemente de outros projetos de sinalização, em que você tem uma fachada, uma entrada, e talvez essa entrada seja também a saída, então você vai fazer fluxo de ida e de volta pelo mesmo acesso. Eu acho que os parques têm uma particularidade de ter, alguns deles, vários acessos, e eles acabam se transformando em pontos de referência tanto para dentro do parque quanto para fora, né. Então, o parque está sendo sinalizado em ferramentas como Waze, Google Maps e tal. Qual é a entrada que está sendo sinalizada para que a pessoa está se direcionando, né. Às vezes me parece que o sistema de sinalização, de um parque, e como outros projetos, já deveria começar no mapeamento do Google Maps e do Waze, porque se as pessoas insistem em entrar por um determinado local, porque os mapas jogam elas para lá, se a gente identifica no levantamento, junto aos públicos, junto ao que o cliente está querendo para aquele parque, se ele identifica que seria melhor para ele por conta de divisão de estacionamento, por conta de exploração comercial, blá-blá, e a pessoa usar outra entrada, a gente já poderia começar no mapeamento, né, digital, a direcionar as pessoas para lá. E também, né, isso afeta como que você nomeia os acessos, né. Os acessos vão receber nomes próprios, os acessos vão receber números, os acessos vão receber letras, porque esse é o tipo de coisa que aumenta a compreensão e o domínio da pessoa do espaço. Usando o exemplo que eu acabei de dar, se o cliente quer forçar a um novo tipo de acesso, a algo que culturalmente as pessoas fazem, chamar esse acesso de A ou esse acesso de ou esse acesso de principal, né, já ajuda um pouco a essa jornada que ele quer impregnar, né, que quer propor para as pessoas. Essa questão do nomear os acessos e os setores, né, às vezes
A gente chega no projeto já pergunta: "Tá, mas não tem um nome?". Então muitas vezes, e acho que até na maioria das vezes cabe ao designer, né, sugerir esses nomes. Quem vai bater o martelo e, né, e dizer: "É esse mesmo", provavelmente é o marketing, se tem uma área de marketing, assim, de operação. E, às vezes eu me impressiono como que não tinham pensado nisso, né. Também já peguei parques em que os parques são setorizados, tipo, tem um córrego no meio, né, ou uma rua, tipo, parques que tem uma rua que atravessa tá, mas e como é que identifica, né, esses lados, né, de que lado que tu tá do parque? "Ah, a gente chama de lado A, lado B", mas, né, pra pessoa não faz sentido, então a gente propõe ou faz alguma outra sugestão, quem sabe leste-oeste, né, trazer algo que faça sentido, seja na questão, né, de orientação solar ou de alguma rua, algum marco da cidade, né, todo mundo conhece, lá do Obelisco, em casa tem um obelisco, assim, então pegar, marcos que já são conhecidos para as pessoas, né, isso também facilita até na nomeação de acessos, né, pode, claro, nomear com A, B e C ou números, mas se tem um acesso só numa rua que é super famosa, esse acesso pode ter o nome dessa avenida, né, o nome dessa rua, então pegar, marcos que já estão na memória das pessoas, né, na imagem que elas têm da cidade. E se por um lado, agora há pouco, eu relativizei a força que o projeto de sinalização pode ter, por outro, é através do projeto de sinalização que a gente edita como as pessoas entendem o espaço. Porque através da ordenação do espaço, seja em blocos, em ruas, em setores e qualquer coisa que esteja, e principalmente com coisas que geram previsibilidade. Então, quando a gente usa números e letras, é um código que as pessoas dominam completamente, a gente já tem como pegar, inclusive, e colocar uma noção de escala na cabeça das pessoas. Porque se de cara ela acessa um acesso do parque e tem lá um gigante ou um A gigante, e ela acabou de entrar e vem um mapa que muito claramente coloca para ela A, B, C, D, E, a gente já configurou na cabeça dela o tamanho do espaço, ou os números. E quanto mais a gente faz essas codificações, por letra, por número, por cor ou demais recursos que a gente chegar à conclusão de que pode usar, que tem totalmente a ver com a cultura do público que frequenta, porque dependendo da cultura do público, você consegue utilizar outros códigos que são completamente difundidos naquele meio social, enfim, a gente edita, a gente formata na cabeça da pessoa qual é aquele espaço. Eu acho que voltando um pouco do que a gente tinha tipado, enfim, que acho que é uma das questões mais importantes, assim, né, essa estratégia, né, do wayfinding nos parques, montar então essa setorização, às vezes nomear caminhos também, né, então tem caminhos, né, e a gente dando nome para esses caminhos, entendendo isso, e isso já vai orientar o fluxo, né, mais do que o totem em si, né, dos elementos em si, mas pensar essa estratégia, essa setorização, isso já resolve, digamos, né, a sinalização. E depois, vai ser o caso de colocar mais um totem, porque as pessoas não estão se encontrando aqui naquele local, assim, mas já tem aquela estratégia montada, né, por cores, por nomes, por letras, por números. E isso é total também como que o wayfinding é uma ferramenta de negócio, né. Porque se você tem a reunião com o marketing, reunião com o cliente e entende completamente a necessidade ou o que que eles estão propondo, ou se eles não estão propondo, se você já for um profissional que tem um pouco mais de amplitude nessas questões, né, você não é só um designer ou um arquiteto, você tem uma amplitude para cima de marketing, uma amplitude para cima do entendimento de negócios, você vai propor sistemas que trabalham junto com essa percepção. Basta você pensar, em Inhotim. Inhotim e outros parques, né. Parques muito grandes que têm várias atrações, tem um Wayfind completamente voltado para a geração de negócios. Por isso que eles têm a rota amarela, a rota vermelha, a rota verde, aí você tem os veículos que fazem aquelas paradas, e a apreensão do espaço pelas pessoas se dá através desse sistema que foi proposto para direcionar, mas também para direcionar de forma que gere o negócio que o cliente quer, né. Ele quer vender mais o passe que cobre os 3, então os caminhos meio que estão propostos de forma que pareça mais vantajoso você comprar aquele passe, porque os outros: "Ah, mas aqui só vai ser coberto esse fluxo, esse aqui só tem esse, olha a diferença para esse aqui". Então tem essa visão, que é um meio que o que as pessoas fazem também, em projetos de shopping, que a gente tem as direcionais que geram a circulação eterna.
Você não tem aquela marcação de saia por aqui, né? Você tem aquela marcação de fazer a pessoa ficar circulando, circulando, circulando para promover os negócios, né? Sim. E ainda sobre essa questão da setorização, queria acrescentar, não tão específico sobre parques, né, mas que me veio aqui o quanto isso diferencia um designer júnior, alguém em início de carreira, e quando a gente já é mais sênior e pleno, né, já entende mais o negócio, assim, porque no meu início de carreira, vinha o projeto para mim e o cliente muitas vezes não te pede essa estratégia, essa setorização, né, ele pede as placas, preciso de totens, preciso identificar acessos, né, vem assim cru. E aí eu recebi aquilo e esperava que o cliente me passasse, tá, mas e quais são o nome desses setores e como é que é esse fluxo? A gente fica muito esperando que o cliente nos passe todas as informações, né. E muitas vezes eles não têm, e aí eles ficam batendo cabeça e tá, uma hora eu te passo. Mas depois que a gente já tem, então, mais experiência, tu já enxerga, né, tu olha o projeto e tu enxerga essa setorização, né, consegue montar essa estratégia e propor. E aí no início eu via isso, mas aí eu pensava: "Ah, não vou propor, não vou me meter, né, como se tivesse o cliente que ter essas definições". Não, o cliente tem que saber como é que é o nome desse acesso, tem que saber como é que é. E muitas vezes ele não tem, né. E aí quando eu fui me sentindo mais segura de entender que não, que eu que tinha, né, nós como designers, arquitetos, a gente tem essa visão, e isso é o nosso conhecimento, é o nosso diferencial, e quando a gente consegue então formatar isso e mostrar para o cliente de uma forma lógica, né, só nisso a gente já ganha o cliente. Então primeira reunião, se consegue montar essa setorização, mostra isso, já passa uma confiança que depois, praticamente tudo que tu fizer ou não, né, o projeto que vai se desenvolver a partir disso já ganhou autoridade, né, no assunto. Porque às vezes eles não sabem, né, mas é isso que eles esperam e é isso que a gente pode entregar, né, que a gente consegue entregar. Me parece que quanto mais sênior é o profissional, mais tempo ele fica planejando e entrevistando e fazendo imersão e levantamento, e menos tempo ele fica no computador fazendo peça. Sim. Porque você define o projeto inteiro só na conversa, só fazendo as perguntas certas para o Uhum. cliente e conseguindo extrair de cliente, de funcionários de manutenção, do público. Você consegue extrair todas as informações que você precisa para depois, o momento que você vai propor o sistema é só um momento de output, porque tudo já foi decidido. Sim. E só complementando essa parte das rotas que tu, Bruno e Laura trouxeram, recentemente eu tive uma experiência de rota, para além de rota de negócios, isso eu não tinha me dado conta disso ainda. Mas recentemente eu tive que passar por de fazer junto com o cliente, uma rota aonde ele queria que as pessoas que visitassem o parque compartilhassem digitalmente aquela rota como intenção mesmo. Então fosse uma rota pensada desde o início, onde a pessoa iniciaria todo o processo dela de estar visitando o parque, né, mas que tivesse aquele pensamento que seria esse lugar onde as pessoas fariam fotos para compartilhar em rede social, ou poderia estar vinculado também com o mapa do site, onde ela conseguisse acessar. Então começa a romper um pouco essa barreira também, né, a gente começa já a ter que ver outros meios e outras formas de não só fisicamente ali, mas a gente precisa estar nomeando e pensando rotas também físicas, já pulando para o digital. Os locais instagramáveis, né, que tem vindo bastante, então, né, isso do compartilhar nas redes sociais, pode vir do paisagismo, da arquitetura, mas de repente pode ser um elemento de sinalização, né, um totem bonito com o nome do parque que todo mundo vai querer tirar foto ali e postar que está ali, né. Eu acho que cobertura de dados e o quanto que o cliente vai investir em hardware são elementos que a gente apura no levantamento e entende se eles são variáveis que a gente vai poder usar. Então, se aquele parque está dentro de um contexto completamente urbano, em que mesmo nos pontos mais isolados existe a cobertura de sinal, então a gente consegue fazer entrelaçar isso com um digital. Ou então a gente levanta essa questão para o cliente, ele fala: "Não, não, não tem cobertura, mas eu vou fazer a instalação e meu cliente vai ter Wi-Fi no parque todo". Aí você fala: "Putz, então eu acho que eu vou colocar QR Code em todas as árvores para que a pessoa tenha acesso àquela história daquela árvore, ou então vou colocar QR Code em todos os totens direcionais, porque se a pessoa quiser em algum momento confirmar onde ela está, ela não precisa chegar no próximo mapa, ela pode fazer enfim. Ou então, ou mesmo eu vou ligar para o Google e vou encomendar um mapeamento interno, porque eu quero que exista Street View dentro do meu parque, e eu vou poder deixar códigos pré-setados para que as pessoas consigam acessar os caminhos.
Então, fazendo esses levantamentos, a gente consegue entender o quanto que essa sinalização vai ser analógica ou vai estar integrada, ser dinâmica, né, tá digital. Vocês querem falar algo especificamente, mais aprofundadamente sobre marcos arquitetônicos, pontos de referência? Eu gostaria. Tem um projeto que eu fiz que foi um parque temático agora há pouco, que esses marcos que eram muito grandes, marcos arquitetônicos muito grandes, eles quase ditaram alguns pontos de partida de projeto, assim. Por exemplo, se a gente tem que nem o que a gente fez, né, Bruno, juntos, que havia uma roda gigante, né, no espaço. Recentemente eu fiz um que tinha uma estátua muito grande também. Eles foram pontos de partida para o desenho das peças também. Assim, além, claro, desse todo esse pensamento lógico, né, da parte de jornada do usuário e também da experiência dele, mas quando a gente tem essas intervenções arquitetônicas muito grandes, elas acabam ou dando pistas de como a gente vai resolver, né, a parte criativa de design da peça, mas também de conseguir fazer um link do usuário olhando, sabendo que ele está num parque com aquela identidade daquele marco, né, que às vezes o parque nasce em torno daquele marco, né, então a sinalização vira uma continuação da identidade. Assim, às vezes os marcos são ponto de partida, assim. É. Ou ponto de partida ou ponto de referência, né, é isso. Sim, exato. Bom, eu acho que uma coisa que a gente pode abordar também, apesar de sermos profissionais de projeto, acho que a gente pode falar um pouco sobre, aquilo que a gente frequentemente acompanha, que é a produção e instalação. A gente fala de parques externos, intempéries, sol, chuva, vento, a gente, no momento de conceituar, meio que já acaba formatando, apesar da gente não conhecer completamente a fundo as minúcias de produção, que a gente pode conhecer dependendo qual é o background de cada um, mas a gente, em teoria, como profissionais de projeto, não conhece a minúcia, mas a gente ainda consegue já dar uma adiantada, mesmo sem falar com o fornecedor, e já saber se, putz, isso aqui está externo. Eu acho que é melhor eu pegar um ACM para cá, porque eu vou ter isso, isso, isso. Se depois o fornecedor vier com uma nova ideia, porque ele está completamente atualizado com o que existe de produção no mercado, blá blá blá, maravilha. Mas a gente já vai propor algo que seja execuível, que seja cabível. Mas para além dessa questão de pensar o material, a gente também, por vezes, já no processo de conceituação e ou de implantação, definir as posições, a gente tem coisas na cabeça como quais serão as condições de instalação. Vai poder remover o que existe hoje para já instalar o que vai vir de novo? Vai ter algum momento de transição em que eu vou ter que fazer peças provisórias? Eu vou ter que fazer peças que sejam completamente montáveis na base do fornecedor e transportáveis, porque a instalação só vai poder tomar 1 hora, porque eu tenho essa e essa questão com a gestão do parque, porque ele fica aberto até mais tarde, ele abre muito mais cedo, ele não permite que veículos entrem na hora que tiver o público. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que quando a gente pega projetos de visual merchandising de shopping, a gente precisa fazer tudo para que vire numa madrugada, porque você só pode mexer no shopping de madrugada e você não pode fazer isso ou aquilo. Eu acho que o parque também tem algumas questões legais ou obrigatórias ou especificidades que acabam influenciando como a gente pensa um pouco, influencia um pouco como a gente pensa o projeto, né. Acho que sobretudo no momento de detalhamento, ou o quanto que a gente precisa conversar com o fornecedor para pensar a materialização e a instalação daquilo. Sim. Tudo seja pensado já no conceito, né, os materiais em função da intempérie, a própria escala também, né, porque em parques é comum a gente ter elementos grandes, né, maior 4 metros, até mais, e o transporte então desses elementos, né, também é uma questão bem relevante. Principalmente em projetos que a gente tem peças muito grandes, uma das coisas que a gente precisa pensar junto com o fornecedor é como que a gente vai fazer a especificação, o detalhamento daquelas peças, porque, por um lado, a gente tem que pensar, tá, o fornecedor é melhor ele levar tudo montado e só colocar. Só que a dimensão das peças permite que ele leve, ou a gente vai ter que fazer as peças modulares em 3 ou em 4 partes, de forma que ele consiga levar os pedaços com o veículo que ele tem e passar pelos acessos. Não é porque é um parque que o acesso é infinito. Por vezes você tem acessos de parques que são portais, que são portões. Então não é porque o parque tem um tamanho infinito que o acesso é infinito.
em projetos que têm peças muito grandes, a gente tem que pensar, se vai precisar haver uma modularização na instalação, na montagem e o peso disso, né? Porque às vezes você pensa em peças muito grandes e fica mais barato montá-la toda, mas aí inviabiliza, acaba com o custo e fragiliza ela no transporte se você tiver que transportar uma peça muito grande. Então, às vezes, você tem que fazer ela em partes para ser montada no local. Só que vai dar mais trabalho montar no local. A gente vai ter esse tempo e vai ter essas condições de instalação? Tem o tempo também de concretar base, né, com área externa, a gente já tem esse tipo de elementos, né, totens, mas em parques são essencialmente elementos externos, né, poucos internos ou de edificações. Então, essa concretagem de bases, né, que precisa ocorrer, tem um tempo de cura do concreto também, né, então isso tudo tem que entrar no cálculo do tempo de instalação. Às vezes também não é o próprio fornecedor que faz essas bases, né, porque muitos projetos vêm fornecedores de outra cidade, então a equipe de obra do parque vai fazer as bases e depois o fornecedor vai chegar lá e instalar os seus totens. Então, esse meio de campo, né, entre o fornecedor e a equipe de obra do parque, geralmente somos nós que fazemos, né, e é super importante também para não chegar lá o fornecedor na hora de instalar e a base está menor, ou a base não está no local, ou não foi feita a base, né, também o que acontece algumas vezes. Isso que você falou é muito importante, porque é mais um dado de senioridade de profissional. Quanto mais sênior você é, mais, inclusive, antes do projeto ser aprovado, ainda na etapa de proposta comercial, você já tem que ter uma visão de projeto que te permita chegar para o cliente e perguntar: você tem alguém interno que vai conseguir gerir esse projeto? Porque se ele tiver alguém, um engenheiro, um responsável de obras, de suprimentos, de quer que seja a área, que vai conseguir intermediar você enquanto projetista, um fornecedor, a equipe interna do parque, se ele tem alguém para fazer isso, lindo, maravilhoso, o projeto vai ser mais barato para ele. Agora, se ele não tem, e você, profissional de finalização, já tem a senioridade suficiente para chegar para ele antes de montar a proposta comercial e perguntar se você tem esse cara, você não tem, então, cara, eu te recomendo. O valor do projeto é isso, mas o valor do projeto com acompanhamento, com gestão, é esse aqui. Esse valor aqui, e provavelmente vai ser um valor alto, porque é uma puta dor de cabeça fazer tudo isso, se você conseguir vender para o cliente, ele vai achar que é barato. Por quê? Vai economizar tanta dor de cabeça dele quando você falar para ele tudo o que pode acontecer se ele não tiver uma pessoa gerindo, que se você tem uma parte separada, individualizada, fazendo o projeto, tem a equipe do parque, tem outras coisas acontecendo, porque raramente a pessoa vai fazer só um projeto de sinalização. Normalmente, ela está fazendo esse movimento de sinalização junto com reforma de banheiros, junto com troca de mobiliário de bebedouros, enfim, ela está com 3 ou 4 fornecedores diferentes de coisas diferentes para dar um up ou para abrir um parque. Se não houver uma pessoa olhando isso tudo, vai dar muita merda, porque é igual fazer um projeto de sinalização e não compatibilizar com ar-condicionado, com elétrica, com hidráulica. Vai chegar lá para instalar a placa e tá na saída do ar-condicionado. Então eu acho que, isso que você falou me traz essa questão de novo, da senioridade do profissional e inclusive dele conseguir prever as necessidades reais que aquele cliente vai ter, porque é aquele negócio, mesmo que não seja culpa sua, se der tanto problema naquele projeto, vai respingar em você. O cliente vai ficar com um gosto ruim na boca de: "Putz, eu fiz projeto, tal, eu sei que não foi culpa da pessoa", mas isso se ele racionalizar, né, se ele não racionalizar, ele vai falar: "Nossa, deu tudo errado, todo mundo que eu contratei é culpado de tudo". E é aquele negócio, se você puder prever os problemas para ele, ganho para todo mundo. O que de parque que a gente não falou que vocês falariam, que vocês trariam? Dores que vocês passaram? Eu acho que a principal dor, assim, que acho que em todos os projetos sinaléticos a gente passa por isso, né, principalmente quando um parque que tá passando para ser inaugurado, ou está passando por um processo de obra, que são o como os prazos apertados e não ter um cronograma muito bem definido com o cliente, assim, pode afetar na entrega final, igual tu comentou agora há pouco, Bruno, de deixar esse gosto amargo no cliente, assim. Porque às vezes é visto como realmente chegou a peça, instala, a gente previu 2 semanas para instalar. Mas no âmbito de parques a gente lida com tempo externo, com época de chuva ou época muito seca, e às vezes isso afeta muito o nosso trabalho, assim, também. Então em experiências, assim, que eu tive,
Acho que até a questão da estação do ano que a gente está passando, isso afeta muito o jeito que a gente pensa também como vai ser a entrega lá na ponta, principalmente se a gente tem uma data de inauguração, que normalmente isso acontece com muita frequência, assim, para projeto de sinalética, né. Eu vejo quase como um cronograma que a gente não consegue ter um cronograma tão fixo, assim, estipulamos vão ser 90 dias todo o nosso processo, mas a gente tem outras variáveis que não são tão controladas, a gente consegue pensar elas e tentar já pensar estratégias para antes, porque estamos se num tempo normal de um ambiente fechado são 7 dias, a gente já passa para 14, porque a gente depende de fatores externos, assim, muito forte. Mas como é complexo de alinhar esses fatores que não são controláveis, como o tempo, né, e com uma data muito importante de inauguração, que às vezes já tem outros setores, marketing, outras pessoas já movimentando para um certo ponto, e de como a gente já tem que pensar isso lá no início de lançamento de projeto, assim, de primeira conversa com o cliente, até para poder alinhar a expectativa, assim, também da sinalética entrando quase como uma linha a mais no fator de obra, não como um projeto complementar, assim, que vai entrar só para vestir o ambiente, né. Para mim isso é mais uma coisa que mostra que ser sênior é ir coletando ao longo da vida as melhores perguntas para serem feitas. Porque se você chega no momento de início de projeto e o cliente simplesmente fala: "Eu quero inaugurar em 4 meses", você chega e fala: "Olha, a gente está em outubro. Em dezembro o fornecedor não vai conseguir produzir nada porque ele está completamente atolado. E janeiro tem muita chuva, a gente está falando de um parque. Qual é o histórico climático do seu parque? Tem alguma área que alaga? Você tem um histórico de vento levando coisa", enfim, você fazendo as perguntas corretas, você entende se: "Olha, a gente só vai ter problemas se for fazer isso. Não é muito melhor a gente deixar essa inauguração, essa instalação, blá-blá-blá, para mês X, porque, ó, a gente consegue fazer uma grande imersão aqui, consegue usar todo esse tempo que o fornecedor não vai conseguir atender a gente, para a gente amadurecer isso aqui. Quando chegar essa época que a gente não vai conseguir instalar, a gente vai poder avançar com essa e essas etapas. Aí quando chegar essa época, que a gente sabe que o tempo vai ajudar, que as condições blá, 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 vai ser perfeito". Então, de novo, para mim parece uma como coletar as melhores perguntas para você fazer e conseguir resolver o projeto antes de ir para a prancheta. Quer dizer, que ninguém mais vai para a prancheta, antes de ir para o computador. É, e geralmente início de carreira, assim, a gente ainda tem medo de fazer perguntas, né, a gente acha que fazer perguntas é mostrar que não sabe, né, mostrar: "Não, eu preciso saber, se eu fizer perguntas vão ver que eu não sei, que eu estou insegura", e com o tempo a gente vai vendo que não, né, fazer as perguntas, mas fazer claro, fazer as perguntas certas, né, não as óbvias, não as que a gente consegue ver pesquisando sobre o cliente, mas fazer essas perguntas que mostram, né, o nosso entendimento, né, do que a gente precisa saber. Mostrar entendimento e dar segurança para nós e para o cliente. E para o cliente, com certeza. É. Também um assunto para a gente falar sobre o parque, sobre a multidisciplinaridade, né, da nossa profissão, assim, quando a gente fala de sinalização para edificações, fica muito óbvio a intersecção com a arquitetura, né, com os interiores e o quanto quando a gente consegue construir um projeto junto, às vezes desde o início ou trocando com o arquiteto, isso enriquece o nosso projeto. E nos projetos de parque a gente tem o paisagismo, né, então eu tive também recentemente experiências em que teve trocas de criação, né, com o paisagismo, assim, já o projeto avançado de paisagismo, mas algumas contribuições que a gente pôde fazer nessa questão de setorização, propondo soluções que poderiam sinalizar pelo piso, né, e como isso também permeia o paisagismo, também luminotécnico, né, Bruno trouxe anteriormente a questão de utilizar, de repente, postes de iluminação, né, de utilizar esse mobiliário urbano e de como iluminar essas peças, né, não necessariamente também as peças precisam ter uma iluminação própria, né, mas o próprio luminotécnico do parque pode iluminar esses elementos. Então essa multidisciplinaridade e o quando a gente consegue, né, ter essas trocas com os outros projetistas, isso enriquece bastante o resultado final. Isso para mim tudo fala da importância do projeto ter um gestor. Não necessariamente precisa ser o profissional de sinalização de wayfinding. Pode ser um profissional, que esteja do lado do cliente, que é justamente aquela pessoa que vai olhar tudo, mas para isso tem que ser uma pessoa que tem experiência. Se ela não tiver experiência, vai ser muito mais barato para todos os envolvidos se ela contratar.
E aí essa pessoa que estiver nessa posição, sabendo que vai existir uma agência ou um profissional fazendo a sinalização, vai existir uma empresa fazendo o paisagismo, vai existir uma empresa fazendo os mobiliários, vai existir uma empresa fazendo o recapeamento dos blá, blá, blá. Se você tiver um gestor desse projeto olhando isso tudo, ele vai falar: "Cara, eu vou fazer um grande checkpoint aqui, ó, porque aqui eu vou ter a minha equipe de sinalização, de paisagem, todo mundo vai se conversar aqui e todo mundo vai conseguir expor as questões que está pensando de projeto, tal, e a gente vai entender o que se sobrescreve, o que se intersecciona, o que se complementa, ao invés da gente deixar todo mundo desenvolvendo as cegas, que de verdade, botando o momento do desabafo aqui, é o que mais acontece no mercado, né? As pessoas desenvolvem tudo às cegas, e aí chega um determinado dia que você vai tentar fazer as instalações e as pessoas estão tropeçando umas das outras, porque ninguém fala com ninguém. É, infelizmente é o mais comum, né. É, e de verdade, pra mim é queimar dinheiro. E vida das pessoas, né, queimar dinheiro e vida das pessoas. Julie, falando sobre limpeza e manutenção? Nessa parte da limpeza, assim, a gente vê que muitas vezes o cliente não compra essa parte de limpeza, né, como a gente tá num ambiente externo, então que nem a gente tinha comentado antes, né, de bases concretadas e às vezes as nossas peças são parafusadas, né, nessas bases, ou de estar posto a chuvas ou outros pontos assim, as peças tendem a sujar mais, né. Então a gente vê que como a entrega final muitas vezes passa por uma talvez até uma avaliação negativa, pela etapa de limpeza não ter sido abraçada, assim, né. E às vezes isso nasce, dependendo se a pessoa não pensar antes, já no desenvolvimento do projeto, que as peças vão passar por uma limpeza mais pesada. Também tem que ser materialidade que aguente certos produtos químicos também que vai ser passado, ou que vá passar por outras vários tipos de camadas diferentes de limpeza também. E de como isso é algo que às vezes não vem, né, de início, assim, mas como é importante pensar na finalização da entrega, assim, também. E claro, além de toda a parte de entrega, mas isso tu comenta no curso também, né, Bruno, de precisa estar pensado a limpeza também do fornecedor do pós-entrega, assim, também, que é aquela faxina ali no final, que isso às vezes compromete a entrega e pode gerar que nem tu citou antes, o gosto amargo ali do cliente, como se não tivesse sido entregue exatamente o que ele pediu. É, eu estou passando agora por um processo. A gente está falando de parque, mas estamos falando de projetos de sinalização e o que eu vou falar não é exclusivo de hospitais, mas no momento que eu estou agora de hospital, que na conceituação que falaram assim: "Ah, a gente quer premium, 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 premium". A gente falou: "Ok, mas premium é um sistema, então você vai ter sinalização premium e todo o resto você vai ter que dar o up no premium", que é o quê? É o cuidado, você não vai poder colocar mais nada nas paredes, tem que ficar limpo, vai demandar um outro tipo de cuidado e blá-blá-blá. Aí estamos na etapa de prototipagem eternamente. Por quê? Porque agora na prototipagem, eles querem que a sinalização, que é toda delicada, sobreviva à bucha e álcool sendo esfregado, e aí nada está ficando. Então, esse conceito que foi aprovado era para todo um cuidado. Se não vai ter todo o cuidado, mudou o briefing e a gente vai ter que fazer outra coisa. Você tem alguma coisa específica para falar de acessibilidade de parque? Ah, eu tive uma experiência, assim, com de ter que dar uma acessibilidade para parque, que é um desafio, porque são muitos tipos de públicos diferentes, assim. E acessibilidade indo além do braille e além de pessoas que têm dificuldade em locomoção, né. A gente tá falando de pessoas que às vezes não falam o idioma do local também, vêm até entrando em parques temáticos que às vezes atraem gente de do exterior também. De como essa parte de tornar o projeto acessível, assim, é um desafio quando a gente tem em parques que são inúmeros fluxos, inúmeros usuários também, e de como e ter um projeto de acessibilidade desde o início é uma regra, assim, vindo da parte da arquitetura, no caso, né. Não pode ser algo que a gente faça às cegas, assim, sem ter nada nos orientando, né. Eu acho que é interessante falar sobre acessibilidade, e isso denota uma questão mais ampla, inclusive, que é assim, parques são, de uma forma geral, a menos que a gente vá pensar em alguma exceção bizarra, mas parques são espaços públicos. A gente faz projetos de sinalização para locais que são frequentados por vários tipos de pessoas,
Só que, de qualquer forma, existe uma segmentação de público. Por mais amplo que ele seja, existe uma segmentação. Eu acho que o parque, isso fica mais solto ainda. É mais todo e qualquer público que pode frequentar, porque é um espaço público aberto, né? Sem qualquer outra barreira que a gente possa pensar em outros espaços de acesso controlado, privados, blá blá blá. Então, com certeza, a questão da acessibilidade é um desafio, porque você tem que pensar em muitos, muitos, muitos cenários, mas para além da acessibilidade, você tem que pensar em muitos, muitos cenários de qualquer jeito, porque é um público completamente Sim. aberto, Acho que né? tem questão de vandalismo, né, também fica muito suscetível a vandalismo, né, justamente por isso tu trouxe de ser totalmente aberto, então quando a gente pensa em manutenção, em intempéries, né, nesses materiais, pensar em um vandalismo, infelizmente também é um ponto importante, né. Provavelmente um parque não vai ser um local onde vai ter uma letrinha caixa, né, um acrílico que possa, né, tirar ali mesmo em ambientes fechados isso já acontece, né, e bastante, então num parque, mais ainda é um cuidado que se deve ter. É. Eu acho que sempre é o exercício de ter uma grande e proveitosa e profunda imersão em levantamento junto ao cliente, porque é aquele negócio, por mais que nós sejamos os profissionais, por mais que nós tenhamos a expertise, é aquela frase clássica, né, que às vezes nem é verdade, mas ninguém conhece o negócio do cliente como o cliente. Então, se a gente, no momento de imersão, pede para ele números de vandalismo, ou de roubo, ou de manutenção, a gente consegue idiosincrasias, particularidades daquele parque, daquela localidade, daquela cidade, e que isso vai influenciar na hora de conceituar, na hora de pensar o projeto. Uma coisa que me chocou muito, uma vez eu tive a sorte de conseguir ir até a Austrália, me chocou muito conforme eu andava em determinados espaços, de Melbourne ou de Brisbane, o quanto que o mobiliário urbano era incrível. E via coisas assim que, assim, isso só pode existir num contexto onde não existe vandalismo público. Onde não existe vandalismo público, olha o que é possível fazer. Então você via coisas assim absurdamente incríveis, execuções, e nem eram assim tão resistentes, não era tudo feito de pedra ou qualquer coisa assim. Você via que coisas que eram feitas, que eram incríveis, de bancos, de lixeiras, de esculturas, de mobiliário urbano, que você fala assim: "Cara, é impossível que isso exista no Brasil de 2025", porque ou 2023, quando eu fui. Porque, isso aqui em 2 horas depois de instalado já teria sido totalmente deslapidado. É aquele negócio, vai que, você está fazendo para uma região do Brasil e a questão do vandalismo não é como é numa São Paulo, no Rio de Janeiro ou num grande centro, e você, através da troca com o cliente, com quem conhece aquele dia a dia, fala: "Não, olha, você pode fazer. Aqui as Uhum. pessoas têm uma consciência de cuidado com o que é público, com o que é do outro". Sim. Então Lembrei mais de uma coisa que a gente pode falar, que a gente fala bastante de dificuldades e especificidades desse tipo de projeto, mas me veio também algo que é uma facilidade nesse tipo de projeto, ou que é bom, que pode se tirar proveito, para uma etapa de levantamento, né, que é a parte de observação. Então, pensando em outros tipos de projeto de sinalização, né, em que fazer uma observação do usuário é mais complicado, por exemplo, observar dentro de um hospital, né, num parque tu consegue ficar, né, num banquinho, ele se é um parque existente, né, é claro, muitas vezes são parques novos, mas se é um parque existente, fazer um exercício, né, de observação do usuário, observar como as pessoas se locomovem, quais são os caminhos que elas procuram, isso pode ser bem interessante, assim, e é um facilitador, né, num parque que já existe para essa etapa. isso que você falou me trouxe a questão de parques que ainda não existem, ou parques que vão passar por uma reforma tão estrutural e vão se transformar em outra coisa, né. Acho que uma coisa muito interessante na etapa de levantamento, é o levantamento da concorrência. É você ir nos outros parques que existem na cidade ou nos outros pontos de lazer que concorrem com o parque, e entender como que as pessoas posicionam aqueles locais na cabeça, para você saber que nicho de posicionamento você vai pegar para o seu parque. Porque é aquele negócio: "Ah, eu vou naquele parque X, mas é muito difícil de parar lá", né. Aí você pensa: "Putz, será então que o meu não é
não vai ser o mais acessível nesse sentido para quem vai de carro. Ah, eu adoro aquele parque, mas não tem ônibus que para na porta, é muito difícil chegar e tal. Ou então eu gosto daquele parque, mas ele é muito caro, porque olha o que tem em volta, não sei o quê. Ou então, aquele parque lá, putz, é o parque dos corredores. O pessoal vai lá, eu sei que eu vou me estressar porque o pessoal fica correndo, eu quero passear. Eu acho que fazer esse levantamento de posicionamento dos pontos da cidade ajuda muito a você entender qual é o posicionamento do parque para o qual você vai fazer a sinalização, o que, por consequência, ajuda muito na sua conceituação. Isso pode mudar completamente o que você ia criar por conta desse levantamento. E o que mais que a gente sofreu no projeto de parque? Então, acho que a gente comentou, assim, que acho que foi da escala, que pra mim o mais difícil no parque foi a escala. Ali foi a de conseguir que pra mim, pelo menos inicialmente, né, no que a gente fez, tu fez o levantamento, o meu primeiro lançamento foi em cima de planta, né. E quando a gente chegou no espaço era completamente a escala, assim. Acho que foi a principal coisa, assim, que eu senti, assim, de foi o clique, assim, sabe. Recentemente me entrou não é bem um parque, é um bairro, né, mas ele vai ter espaço com área verde e tudo mais. E não foi fechado junto com o cliente nenhuma visita presencial, assim. E isso foi a primeira coisa que quando me deram o projeto, assim, que eu fiquei tipo: "Não, não, é impossível fazer sem visita presencial. Não tem como, é impossível, vai dar problema". É algo assim que mesmo que o cliente não queira pagar pela visita, pelo acompanhamento, ele tem que assinar a cláusula do vai dar errado então, nesse caso, sabe. Porque vai dar, é certo, assim, que vai dar. E outra coisa que você me fez lembrar agora também, pode parecer uma piadinha, mas você tem que ter o preparamento físico para fazer projeto em parque. Porque fazer o levantamento do parque, assim, eu lembro que eu fiquei 2 dias sem poder andar, porque eu fiquei 8 horas andando. Sim, se parar pra pensar são quilômetros e quilômetros, né, que fica girando. Não, e além do preparamento físico, teve algo também que eu me lembro que foi dos equipamentos que a gente precisa pra fazer, sabe. Lembra que a gente precisava estar segurando uma folha 3, o caderno, precisava estar com a planta, precisava estar anotando, assim. Isso acho que foi algo também que eu me lembro que tu havia comentado que tinha vontade de fazer, né. Algo que algum suporte, alguma coisa. E de como pra parque é difícil isso. Se tu não tá fazendo em 2, 3, às vezes até 4 pessoas precisa fazer. Porque alguém precisa estar ainda mais se alguém conseguisse gravar, assim, que nem o levantamento que tu fez, que foi com foto, tinha as rotas dos vídeos também é fundamental, assim. Eu vou para um parque aqui para fazer um vídeo sobre como fazer VT, como fazer levantamento. E aí eu vou falar para a pessoa assim: "Olha, se você for fazer levantamento de papel, você pode ter um suporte assim, tal, tal, ou então faz com o celular, faz desse jeito, usa vídeo assim, você fica com a trena, leva o power bank, vê se você vai precisar de protetor solar, de boné, enfim, eu vou fazer um vídeo assim mais completão, para as pessoas não terem que sofrer o que a gente acaba sofrendo". O primeiro levantamento em parque sempre é meio traumático, né. Aí depois tu aprende, assim, o que fazer, de estar com o sapato certo também, de estar com a roupa certa também, protetor solar, água, e de entender também que não é em um dia que se faz, né, que leva tempo, que é algo que passa a nossa capacidade humana, né. Existe uma questão de que isso afeta um pouco outros projetos, mas muito pouco, porque outros projetos são fechados, são ambientes fechados, são ambientes cobertos. Então você passou toda a questão de fachada, sinalização interna é outro bicho. Agora no parque que tudo é externo, me parece que o levantamento em shopping a gente passa muito isso, de fazer levantamento em mais de um dia para você ver como é dia de semana e como é final de semana. Parque também tem essa dinâmica, mas tem essa dinâmica também, a diferença de tempo. Então, assim, um final de semana ensolarado é uma situação no parque. Dia de semana nublado é outra. Então, assim, se o seu levantamento de um parque foi durante a semana, um dia nublado, de verdade, não faça o projeto. Volta no final de semana ensolarado, porque as peças que você estiver pensando provavelmente não vão funcionar. Porque aquele sistema que você estiver pensando, com base naquele levantamento que você fez, com certeza ele vai ser engolido pelas ondas de pessoa que acontecem num parque no final de semana ensolarado. Você muda a dimensão das peças, você muda a altura que elas começam a informação, sabe. Se você antes pensou que você ia poder ter um totem, um totem de 1,50 m que eu uso informação até 50 centímetros, que legal, que bonito que ficou aqui.
olha que harmônico. Não, querido, não. Tem a harmonia com o que você vê que está vazio, mas volta final de semana, sol, com aquele 1 milhão de pessoas passando de bicicleta, comendo coisa, as pessoas se trombando e você vê que a sua peça você vai ver só o topo dela. É isso pra ver como o levantamento é o projeto, eu acho, essa parte de parques, assim. Ele é o projeto que a gente pensa em ver como uma etapa, né. Mas eu acho que sem ele, assim, não se a gente dedicar se a gente pensasse em 50% levantamento, 50% projeto mesmo, de sentar, eu acho que não seria quase 70% de levantamento e os outros 30 são resolvidos da outra parte. Porque não é que nem tu comentou, assim, existem coisas que são muito particulares de ter 300, 400, 1000 pessoas, e de um ambiente interno que tu vai ter 2, 3 pessoas circulando, 100 às vezes, né, ritmos completamente diferentes. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente falar é que, assim, a gente tem vários projetos de sinalização, a gente tem é que, assim, é difícil, designers, arquitetos pegarem projetos de sinalização viária de cidade, porque isso tudo já está muito regulamentado, fornecedores licitados, blá, 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 engenheiros de trânsito, CEP e o caramba 4. No entanto, é muito comum a gente pegar viária dentro dos espaços. Então, viária dentro do shopping, viária dentro do aeroporto, viária dentro do parque, viária dentro do resort. E a gente tem viária, tem fachada, tem as circulações internas e blá-blá-blá. O parque tem uma particularidade que, assim, a gente faz a sinalização para quem está andando, mas para quem está de bicicleta, para quem está de skate, para quem está ou então a gente segmenta em determinados momentos, mas de qualquer forma, a gente me parece uma particularidade, que a gente tem que pensar em diferentes modais de deslocamento, diferentes velocidades de deslocamento. Ai, isso muito interessante isso, porque realmente é isso, num parque que nem Laura, que é corredora, né, ela tem outra relação com o parque do que um casal que tá andando e vai fazer a rota em 2 horas, enquanto outra pessoa vai fazer de bicicleta e vai fazer em 20 minutos, né. É completamente diferente em muitos pontos, até em pontos de grão de letra, de padrão de repetição, né. Muito interessante isso também, quem tá dentro de veículo, se é um caminhão, se é um carro, se é um patins, né. Realmente tem essa parte da velocidade mesmo, né. Que a pessoa vai viver o projeto de wayfinding diferente, dependendo do tipo de usuário, né, a relação entre eles. Também por conta disso, eu acho que é muito difícil, óbvio que pode ter, tudo relativo, tudo que vai dizer o levantamento. Mas eu acho muito difícil um projeto de sinalização de parque não prever alguma intervenção de piso, de pintura de piso. Muito difícil, porque marcação de limites, porque não adianta você, no início de um trajeto, dizer: "Ah, aqui é só bicicleta", ou "aqui é só", você precisa ter muita redundância de muita coisa. Então eu acho bem difícil não ter pintura de piso. Sim. É, e até a questão da manutenção, né, que a gente tá falando de hordas de pessoas andando em cima, e normalmente não é algo tão simples, né, fazer uma solução de piso, assim, mesmo se for num ambiente controlado. Assim, imaginando que a gente vai ter realmente manutenção, né, eu acho que precisa ser abraçado pelo cliente também, ou por quem vai gerir esse projeto depois, né, alguém vai ser o responsável por ele, né, pela manutenção dele. De que sinalização em parques, assim, é algo meio vivo. Assim, sempre vai demandar também, né, que tenha esse olhar de que não é para sempre algumas coisas. Vai demandar que em 1 ano, 6 meses, a gente vai precisar refazer. Essa questão dos pisos também de delimitação e já fazendo um link também com a parte da velocidade, é uma questão muito de segurança também, né, de a gente ter partes muito demarcadas, assim, para quem vai estar vivenciando de uma maneira mais radical ali aquela situação, mas para quem vai realmente estar só passeando, né, aproveitando ali o espaço. E de como às vezes ter uma marcação muito clara no piso do limite da onde cada um faz, também protege a segurança de quem vai estar circulando por ali. Obrigado, meninas, por terem participado. Ah, obrigada, Bruno, por ter nos chamado para essa conversa. Obrigada, Ju. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, pessoal, foi muito bom mesmo o papo. Espero que a gente possa ter contribuído para os designers de sinalização no Wi-Fi. Se você chegou até aqui, eu sei que você gostou. Então curta o vídeo, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.